leitura do Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Livro 2, capítulo 7. Continuação, retorno à vida corporal. 395. Podemos ter algumas revelações sobre nossas existências anteriores? Nem sempre. Muitos sabem, entretanto, o que foram e o que fizeram. Se lhes fosse permitido dizê-lo abertamente, fariam singulares revelações sobre o passado. 396. Certas pessoas creem ter uma vaga lembrança de um passado desconhecido, que se lhes apresenta como a imagem fugidia de um sonho que se procura em vão reter. Essa ideia não é uma ilusão? Algumas vezes é real, mas frequentemente é uma ilusão contra a qual é preciso se colocar em guarda, porque pode ser o efeito de uma imaginação superexcitada. 397. Nas existências corporais de uma natureza mais elevada que a nossa, a lembrança das existências anteriores é mais precisa? Sim, à medida que o corpo é menos material, lembra-se melhor. A lembrança do passado é mais clara para aqueles que habitam os mundos de uma ordem superior. 398. As tendências instintivas do homem, sendo uma reminiscência do seu passado, segue-se que pelo estudo dessas tendências pode conhecer as faltas que cometeu? Sem dúvida, tem um certo ponto. Mas é preciso ter em conta o progresso que pode ter se operado no espírito e as resoluções que tomou no estado errante. A existência atual pode ser muito melhor do que a precedente. Pode ser pior? O homem pode cometer em uma existência faltas que não cometeu na precedente? E isso depende de sua elevação. Se não sabe resistir às provas, ele pode ser arrastado e novas faltas que são a consequência da posição que escolheu. Mas, em geral, essas faltas acusam mais um estado estacionário que um estado retrógrado, porque o espírito pode avançar ou parar, mas não recua. 399. As vicissitudes da vida corporal, sendo ao mesmo tempo uma expiação pelas faltas passadas e prova para o futuro, segue-se que da natureza dessas vicissitudes pode-se induzir o gênero da existência anterior? Muito frequentemente, pois cada um é punido por aquilo que pecou. Entretanto, não é preciso fazer disso uma regra absoluta. As tendências instintivas são um índice mais certo, porque as provas que o espírito suporta são tanto pelo futuro como pelo passado. Alcançado o termo marcado pela providência para a sua vida errante, o próprio espírito escolhe as provas às quais quer se submeter para acelerar o seu progresso, quer dizer, o gênero de existência que ele crê mais apropriado para lhe fornecer os meios. E essas provas estão sempre em relação com as faltas que deve expiar. Se triunfa, se eleva, se sucumbe, está por recomeçar. O espírito goza sempre do seu livre-arbítrio, e é em virtude dessa liberdade que no estado de espírito escolhe as provas da vida corporal e que no estado de encarnado delibera se as cumpre ou não, escolhendo entre o bem e o mal. Denegar ao homem o seu livre-arbítrio
seria reduzi-lo à condição de máquina. Entrando na vida corporal, o espírito perde momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as ocultasse. Todavia, ele tem algumas vezes uma vaga consciência, e elas podem mesmo lhe serem reveladas em certas circunstâncias, mas é apenas pela vontade dos espíritos superiores que o fazem espontaneamente, com um fim útil e jamais para satisfazer uma vã curiosidade. As existências futuras não podem ser reveladas, em nenhum caso, pela razão de que elas dependem da maneira que se cumpra a existência presente e da escolha ulterior do espírito. O esquecimento das faltas cometidas não é um obstáculo ao progresso do espírito, porque, se não tem uma lembrança precisa, o conhecimento que teve no estado errante e o desejo que tomou de as reparar guiam-no pela intuição e lhe dão o pensamento de resistir ao mal. Esse pensamento é a voz da consciência, que é secundada pelos espíritos que o assistem. Se escuta as boas inspirações que sugerem. Se o homem não conhece os atos que cometeu nas suas existências anteriores, ele pode sempre saber de que gênero de faltas se tomou culpado e qual era o seu caráter dominante. Basta estudar-se e poder julgar do que foi, não pelo que é, mas por suas evidências. As vicissitudes da vida corporal são ao mesmo tempo uma expiação pelas faltas do passado e provas para o futuro. Eles nos depuram e nos elevam segundo as suportemos, com resignação e sem murmurar. A natureza das vicissitudes das provas que suportamos pode também nos esclarecer sobre o que fomos, o que fizemos, como neste mundo julgamos os fatos de um culpado pelos castigos que lhe inflige a lei. Assim, alguém será castigado no seu orgulho pela humilhação de uma existência subalterna, o mal-rico e o avaro pela sua miséria, o que foi duro para com os outros pela dureza que suportará, o tirano pela escravidão, o mau-filho pela ingratidão de seus filhos e o preguiçoso por um trabalho forçado, etc.